Fala, gurizada do YouTube! Tamo de volta! Canal Aposta Tripla no ar nesse domingão aí. Grade absurdamente cheia, só jogo bom. Rodada do Brasileiro toda centralizada nesse domingo, né? Com exceção do jogo do Flamengo. E o fechamento aí dos campeonatos internacionais antes da Copa do Mundo. Então, cara, já chega deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque hoje o vídeo vai estar brabo demais e nós estamos com tudo nessas análises. Di, como é que tá? Tudo bem? Fala, gurizada, tudo certo? Domingão aí, cheio de jogo, chegando a Copa do Mundo, então vamos com calma, né? Vamos com calma, mas na gestão, na cautelinha, vamos para cima nesse domingo aí. Isso aí. Dornelles, como é que tá? Tudo certinho? Tudo tranquilo, vamos lá. Domingão recheado de jogos. Vamos para dentro do mercado, gurizada. Show de bola, vamos lá então. Vamos começar então pelo um jogo do campeonato alemão aí, briga na parte de cima da tabela, jogo entre o Freiburg e o Union Berlin. Quem vai olhar para a gente é o Di. Tá contigo, Di. Vamos lá, gurizada. O jogo vale pela 15ª rodada, né, do Campeonato Alemão. Então a gente vê aqui que no confronto direto, nos últimos 3 anos aqui, uma vantagem do Union Berlin, né, com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma vitória do Freiburg, aqui em 2020. Então, como o Salerno falou aí, briga na parte de cima da tabela, né? Segundo e terceiro colocado. A gente vê aqui que a race das duas equipes, o Freiburg não vem num bom momento, né? Já teve um pouquinho melhor, mas nos últimos 10 jogos aqui tem 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. Já o Union Berlin aqui com uma race um pouquinho melhor, né? Com 7 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate. Então, são duas equipes que estão lutando pela parte de cima. O Freiburg jogando em casa é sétimo colocado e o Union Berlin jogando fora é sexto, né? Então a gente vê aqui as campanhas jogando em casa fora. Para mim são duas equipes aí que têm um ataque eficiente, né? 23 gols em 14 jogos o Union Berlin, 21 gols o Freiburg, e as duas equipes sofreram 16 gols cada. Então vamos para mais dados aqui. O Freiburg marcou nas últimas 7, não perdeu em 8, mais de 1,5 nas últimas 10. Já a União Berlim marcou em 9, marcou o primeiro em 8, ambos marcam em 7. Então aqui o ataque das duas equipes, o Freiburg com uma média de 1,5 gols feitos e 1,14 sofridos. Dá um total de 2,64. Já a União Berlim com uma média de 1,64 feitos, 1,14 sofridos, 2,79 total. Então, são dois bons ataques e são duas defesas que sofrem no mínimo um gol por jogo, aí uma média, né? Então, a gente vê aqui um e-mail aqui das duas equipes, 71% do Freiburg, 79% do Union Berlin. Vamos para as odds aqui. O Freiburg, 2,10, Union Berlin, 4,3. Então, eu fico de fora aí do match odds aí, que são duas equipes bem qualificadas, né? Então, eu vou ficar de fora, vou levar esse jogo para gols, né? Até o 2,5 aqui tá numa linha, tá numa odd interessante, 2,28 nesse momento. Então dá para levar para ao vivo aí para esse mercado de gols aí. Eu acho que fica mais interessante. Dá para esperar 1,5 também, valorizar um pouquinho, tá 1,42. Então bem interessante para se buscar gols. Já minha entrada pré nesse jogo, vamos pegar um over 2 asiático a 1,62. Caso der 2 gols no jogo, a nossa aposta é devolvida. Então tem que sair no mínimo 3 gols aí para dar green a nossa aposta. Para mim, esse jogo, vamos postar num jogo bem movimentado e um 2-2 aí, ficar em cima do muro. 2-2 em cima do muro, mais jogo com gols, né, Di? Então é isso aí. Show de bola. Boa análise. E vamos agora para o segundo jogo. Jogo válido pelo campeonato italiano aí. Vamos ver o time do Milan aí, que acho que está na vice-liderança. Vai buscar essa vitória contra a Fiorentina, né, Dornelles? Vamos lá, Milan e Fiorentina. Cara, um bom jogo que a gente vê que é um histórico dos últimos 3 anos. É bem equilibrado o confronto, né? Uma pequena vantagem, uma pequenina vantagem pro Milan aqui. Uma vitória a mais. E a gente vê a race das duas equipes. Cara, duas equipes em momentos bons, né? A gente vê que o Milan tá com 2 derrotas aqui, mas essas 2 derrotas da Champions, né? Apenas essa aqui pelo italiano.
E a Fiore aqui com uma race muito boa, emendou 6 vitórias consecutivas. Então vai ser um bom jogo aí para se assistir. A gente vê aqui que o Milan está na terceira colocação, né? Mesma Terceiro. pontuação da Lazio. Então tá bem bolada essa parte aqui, tirando a Napoli que deu uma disparada. Né? Então, cara, tem que vencer aí para o último jogo aí antes da parada da Copa. Então ficar aqui na vice-liderança aqui vai ser muito bom para a equipe para uma retomada aí depois da Copa e tentar buscar a Napoli, que está no momento realmente fenomenal. E já a Fiore, que apesar do bom momento dos últimos jogos, vem apenas na 10ª colocação, né? Não começou tão bem o campeonato, mas vem numa bela recuperação e tá ali no meio de tabela. Vencer para tentar almejar algo melhor. A gente vê a race das equipes aqui, tanto o Milan jogando em casa quanto a Fiore jogando fora. Tem apenas esse tropeço aqui contra a líder, o Milan jogando em casa. E já a Fiore, aí, como eu falei, né, não começou tão bem, mas vem nessa recuperação aí, emendou 2 vitórias seguidas fora de casa, contra adversários fracos, claro, mas é isso aí, tem que pegar adversários fracos e tem que vencer. E foi o que ela fez. Vamos para mais dados desse jogo aqui. As duas equipes têm uma média, o Milan, no caso, tem uma média boa de gols feitos, né, quando joga em casa, e já a Fiore, quando joga fora de casa, a gente vê que não tem uma média de gols muito interessante, não. Né? Menos de um gol feito e menos de um gol sofrido, né? Então não toma muitos gols, também não faz muitos gols, né? Então é uma média baixa aqui de gols da parte da equipe da Fiore, e já o Milan com uma média de 2 gols e meio feitos e média mais ou menos de um gol sofrido por jogo, né? Então vê que é uma média interessante de gols por parte do Milan, mas já da Fiore não é tão interessante assim, né? A gente vê que bateu o over 1,5 aqui do jogo do Milan e o over 0,5 HT em 86% e a Fiore já abaixo de 60% nos dois casos. Então o Fiore puxa esse jogo para o under e já o Milan para o over. Né? Então, um pouco complicado a questão dos gols aqui, né? A gente tem uma equipe bem under e outra que é bem over. Mas, cara, para esse jogo eu venho buscar aqui uma vitória do Milan, pelo momento do time jogando em casa. Só perdeu para o líder, o resto venceu todas as outras partidas. Então, eu vou sim ficar de olho para tentar buscar esse back. Interessante seria um lay, né? Mas como a gente não tem odds para isso, vou ficar do lado desse back, que é 1,77. Acho um mod bem interessante para se trabalhar a favor do Milan. Já minha entrada pré, não vou inventar muita moda ali, como a gente viu ali, a Fiore puxa muito pro under, né? Então vamos acreditar aí nessa boa campanha do que o Milan tá fazendo em casa e vamos pegar essa vitória seca dele aqui. Então, pagando 1,75, acho que é bem interessante. E meu placar para esse jogo, 2-0 para o Milan. 2-0 para o Milan, palpite do Dornelles aí, nesse jogo pelo Campeonato Italiano. Vamos olhar agora Benfica contra o Gil Vicente, Campeonato Português, né? Então, quem vai olhar para a gente também é o Dornelles, esse jogo. Está na tela. Vamos lá. A gente vê que no histórico, aqui até no início do ano, aqui, o Benfica perdeu para o Gil Vicente. Mas o Benfica tem uma superioridade, né, nos confrontos, a gente sabe que o Benfica é um time muito dominante lá em Portugal. A gente vê aqui a race das duas equipes. O Benfica com uma race muito boa, né? Inclusive com vitórias na Champions contra a Juventus. Então, dois empatezinhos com o PSG. Então, confrontos muito difíceis, né? E o Benfica vem fazendo uma excelente campanha, né? Já o Gil Vicente com uma race bem ruim. Só ganhou aqui desse Serpa aqui, que não sei nem que divisão é esse time aqui, na Copa. E uma vitória aqui sobre o Marítimo, de resto aqui, 7 derrotas e um empate. Então uma campanha bem ruim, né, do Gil Vicente aí nessa temporada. A gente vê que o Benfica é o líder aqui, com uma vantagem bem boa, né, em relação ao Porto, 8 pontos. Então, cara, tem tudo aí para vencer de novo aí, manter ou abrir um pouco mais de vantagem sobre o Porto. Cara, uma vantagem bem significativa, apesar de estar no início do campeonato. A gente sabe que lá em Portugal aqui, o
Porto e Benfica, e realmente eles destoam dos outros. Então, cara, tem tudo para ganhar, pegando aqui o 16º colocado do Vicente, uma campanha bem fraca. Tem tudo para fazer essa vitória. Aqui os jogos do Benfica em casa, ganhou todos, né? Muitos gols. E o Gil Vicente venceu apenas um jogo aqui do 17º Marítimo. Então, de resto, aqui perdeu 3, empatou outro. Campanha bem ruim também, jogando fora de casa. Uma coisa que chama atenção aqui, ó, o Benfica marcou nos últimos 10, não perdeu nas últimas 10. O Gil Vicente concedeu nos últimos 9 jogos, não ganhou em 8. O over 1,5 foi em 8 nos últimos 10 jogos para as duas equipes. Isso no geral ali, né? E a gente vê aqui que no Campeonato Português, né, quando o Benfica joga em casa, tem uma média de 3,83 gols feitos, menos de um gol sofrido. E já o Gil Vicente tem uma média de 2 gols sofridos e um gol feito. Então dá uma média bem alta dos dois times, né? 13, 20 gols, quase 5 gols da equipe do Benfica. Bate o 0,5, a galera tem 100%, 1,5%, 100%, 2,5%, 100%. O do Gil Vicente, quando fora de casa, 100%, 80% e meio. Pô, então é bem interessante estar de olho nos gols nessa partida aqui. E claro, né, sempre buscando alguma coisa pro lado do Benfica. Né? As odds para esse jogo, odds realmente esmagadíssimas, né? Esmagadíssimas. Mas, cara, aqui não tem muito o que inventar. É tentar, vamos esperar ali, ver se o Benfica não abre o placar rápido. Dá para tentar fazer aquele da goleada aqui, mas sinceramente eu não vou trabalhar goleada nesse jogo, apesar de eu acreditar que vai entrar essa goleada. Mas o Benfica, apesar de nos últimos jogos ele ter feito muitos gols, vários jogos ele não goleou, né? Então eu não vou me expor na goleada, eu vou ficar assim de olho nesse back aqui, se bater, passar de 1,20 aqui, e ele estiver amassando no primeiro tempo, eu vou tentar pegar essa vitória no Benfica no primeiro tempo, trabalhar aqui no trade, esse backzinho aqui, acima da odd de 1,20 aqui no Exchange. Já minha entrada pré para esse jogo, eu vou pegar a vitória do Benfica no primeiro tempo, a vitória do Benfica no jogo e mais de 1,5 gols na partida. Então, essa é a minha entradinha e meu placar para esse jogo, 4-0 Benfica. Beleza, 4-0, Benfica nesse grande momento aí, como o Dornelles trouxe, e tem tudo para encaixar aí essa mais uma vitória antes da Copa. Vamos agora então para a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro que vai ter todos os seus jogos às 16 horas. Então a gente vai trazer eles aqui para vocês. Ficar ligado aí para trabalhar esses jogos aí todos ao mesmo tempo, né? Nesse caso aí é bom a gente ficar de olho e fazer nossas entradas pré também, né? Vamos começar então por Palmeiras Internacional, aí jogo do campeão brasileiro contra o vice-líder, né? Não é vice-campeão ainda, e é a briga, né? Que o Inter tá nesse momento, né? Quer ganhar esse vice-campeonato aí, uma premiação maior e tal, e até para ver se consegue um sorteio melhor na Libertadores. Então, cara, o Inter está sendo apontado como favorito para esse jogo, jogando em casa. Odds justas aqui, no meu ver. Vamos olhar aqui o histórico dos últimos 3 anos. Os times se enfrentaram bastante vezes. Vantagem para o time do Palmeiras aqui, né? Palmeiras nesse grande momento do investimento da Crefisa, enfim, já vem de um bom momento faz alguns anos. Olhando a race aqui dos dois times, cara, races parecidas. O Inter tem uma derrota aqui para o América Mineiro. Tirando isso, 3 empates, e o Palmeiras tem 3 empates e o restante vitórias também. Tabela aqui, como a gente pode ver, Palmeiras 81 pontos, o Inter está com 70, com um empate já garante o vice-campeonato, né, que é o objetivo nesse momento. Inter aqui a segunda campanha jogando em casa, Palmeiras a primeira campanha jogando fora. Então aqui nesses dados a gente pode ver que é um confronto que vai ser bem equilibrado. Vai ser bem equilibrado. Só um pouquinho. Tá na tela ainda. Tá, beleza. Só que eu tinha apertado um botão sem querer aqui. Seguimos então para mais dados do jogo. A gente pode ver aqui que a média de gols dos dois times, 2,32 para o Inter, 2,43 para o Palmeiras. Muito próximo, muito próximo. Média de gols feitos e sofridos aqui também bem parecida. Os números
trazem uma paridade para esse jogo, né? E é isso que a gente consegue ver nas odds aqui, ó. Como podemos ver, como eu disse, o Inter apontado com leve favoritismo, Palmeiras com uma odd abaixo de 3 também, né? Então, um jogo interessante para exercitar uma leitura de jogo ao vivo, né? Trabalhar um lei pior equipe em campo, se bem que eu acho que o Inter vai impor um ritmo, principalmente no início do jogo. O estádio vai estar lotado, né? A gente aqui do Sul está acompanhando as notícias. Sócios do Inter, mesmo os que pagam ingresso, vão ter acesso ao jogo sem precisar pagar ingresso. Então, previsão de mais de 40 mil pessoas no estádio. Então, isso geralmente, quando o Inter está com o estádio assim, ele tenta impor um ritmo no início do jogo. Vamos ver como é que vai dar, se vai encaixar gol ou não, e como é que vai ser a postura do Palmeiras para reagir a isso. Então, cara, falando de trade, vamos levar a leitura para o vivo, tentar pegar um lei para a equipe aqui, pegar um gol. Já a minha entrada pré para esse jogo, eu vou apostar num chance dupla do Inter aqui, com mais de 1,5 gols no jogo. Né? Como eu disse, são duas equipes que, embora o Inter tenha esse objetivo de ser vice-campeão e o Palmeiras não tem mais objetivos, mas um objetivo forte do Palmeiras seria encerrar o campeonato sem perder nenhuma partida fora de casa. Isso já foi externado pelo próprio Abel, também pelos jogadores. Então, é um objetivo menor, mas é um objetivo também. Então, acredito num jogo movimentado aí. Então, dupla chance Inter, mais de 1,5 gols. O meu palpite para esse jogo aí vai ser 3-2 para o Inter aí. Um jogo movimentado e um bom jogo para encerrar esse Campeonato Brasileiro para as duas equipes aí que fizeram um belo campeonato. Beleza? Fechou, então. Essa é a minha análise de Inter e Palmeiras. E agora a gente vai buscar um jogo que vai ser, aqui sim, um jogo que vale bastante para o Galo Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro. Galo ainda tentando a vaga na pré-Libertadores, né, Di? É isso aí, gurizada. A vaga é em risco, né? Se perder esse jogo aí, tem grandes chances de não ficar nem na pré-Libertadores. Então a gente vê aqui o confronto nos últimos 3 anos, né? Uma vantagem do Galo, né? Com 5 vitórias e 2 vitórias do Corinthians. Aqui é a race das duas equipes, né? Corinthians aqui numa race mediana, né? Com 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates. E o Galo aqui numa race um pouquinho pior, né? Com 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Então a gente vê que o Corinthians é 4º colocado. Se ganhar e o Fluminense não ganhar, ele vai a 3º. Já o Galo aqui está em 7º, né? A gente sabe que o brasileiro é o G8 aqui. Então o Botafogo, que joga contra o Atlético Paranaense, se ganhar e o Galo não ganhar, passa o Galo. E o América, Fortaleza, se os dois ganharem também, passa o Galo. Se o Galo não ganhar, né? Então o Galo aí tem que, no mínimo, empatar o seu jogo aí para tentar ficar no G8, né? Então a gente vê aqui que o Corinthians jogando em casa uma equipe bem forte, né? Como de costume, tem apenas 2 derrotas para o Fluminense e para o Palmeiras, e o Galo oscilou bastante fora de casa, bem como nessa temporada inteira, né? Até fora de casa jogou melhor do que jogando em casa. Jogando em casa tem apenas a 11ª colocação. Vamos para mais dados aqui. O Corinthians não perdeu em 8 e o Galo ambos marcam não em 8. As duas equipes abaixo de 3,5 nas últimas 9. Então a gente vê aqui que são 2 ataques que fazem médias parecidas de gols, né? O Corinthians 1,11, o Galo 1,19, e são duas equipes também que tomam por volta de 1 gol, né? O Corinthians 0,89, já o Galo 1 cravado. Então o Corinthians tem uma média de 2 gols por jogo, o Galo 2,19, né? A gente sabe que o Corinthians, historicamente, não é um time muito over, né? Nesse Brasileirão não foi diferente, 57% para 1,5, né? Mas nesse jogo aí, como vale aí uma vaga para Libertadores para o Galo, o Corinthians também, de repente, não quer se despedir aí com uma derrota, né? Eu acredito que vai ser um jogo bem aberto aí, vai ser um jogo bem disputado, e as duas equipes têm qualidade para isso, né? São duas equipes bem qualificadas, então acredito nesse jogo aí mais aberto. Então no Match Odds aqui, a gente vê que o Galo é favorito, né? O Galo a 2,50, o Corinthians a 3,2, então tem margem para se buscar um lei, a pior equipe em campo, dá para exercitar a sua leitura de jogo aí, e tem odds interessantes para se puxar um lei a qualquer equipe, né? A pior equipe em campo. Mas eu vou levar esse jogo aí pro ao vivo, aí vou tentar também buscar gols, né? A gente vê aqui que o 2,5 está partindo de 2,30. A gente vê que não é tendência, né? Não foi tendência no campeonato sair mais de 2,5 gols de ambas as equipes,
Mas, como eu falei, o último jogo aí é interessante tentar buscar aí no mínimo 2 gols, né? O 1,5 aqui tá 1,47, então dá para esperar um pouquinho, valorizar esse 1,5 aqui, dá para buscar numa odd bem melhor aí no ao vivo. Já minha entrada pré para esse jogo aí, vamos pegar um over 2 asiático, mais de 2 gols asiático, a 1,82. Então, como eu falei, acredito que vai sair no mínimo 2 gols aí nesse jogo. Então, se sair 2 gols, nossa aposta é devolvida. Mas acredito que possa sair mais de 2 gols aí. Para mim, meu palpite é um 2-1 Corinthians. Aí o Galo vai morrer na praia e não vai se classificar para essa Libertadores aí do ano que vem. Galo de fora da Liberta no ano que vem. E é isso aí, concordo com o Di, né? Tem essa questão de ser a última rodada, então a tendência dos finais de jogo ali ser muito movimentado, né? Se os times não tiver alcançando seu objetivo. E, cara, o Corinthians tem a chance de eliminar o Galo da Libertadores, né? Então já elimina esse ano, né? Já, porque com certeza indo para a Libertadores, o Galo se reforçando vai inaugurar o estádio também, né? Então não dá para brincar. É isso aí. Então o Corinthians tem uma chance de ouro nas mãos aí, deixar o Galo de fora dessa Liberta, e o Di tá apostando nisso, né, Di? Então tá. Vamos olhar mais um jogo aqui que vale Libertadores, cara. Atlético Paranaense e Botafogo, cara. Esse jogo aqui eu tava fazendo a análise e, cara, para mim vai ser muito provavelmente um dos melhores jogos da rodada, tá? Botafogo com uma grande campanha fora de casa, grande campanha, segunda melhor campanha jogando fora de casa, time do Botafogo. Atlético Paranaense, sétima campanha em casa. O Atlético Paranaense fez um campeonato brasileiro muito arrastado, né? Ele veio avançando nos mata-matas, principalmente na Libertadores ali, e o brasileiro sempre era deixado de lado. Mesmo assim, cara, se manteve dentro do G6 ali o tempo todo, praticamente, do Campeonato Brasileiro. E agora, na última rodada, cara, tem essa posição ameaçada aí, não só pelo Botafogo, mas pelo Galo, como disse o Di aí, que tem essa chance. O próprio América aqui, ó, se vencer o seu jogo, vai a 55, uma vitória a mais, vai para 16 vitórias, vai passar o Atlético Paranaense. E o Fortaleza aqui, se vencer, vai a 55, vai a 15 vitórias. Se o Atlético Paranaense perder, né, 15 vitórias também. E o saldo do Fortaleza é melhor também. Então, cara, o Atlético Paranaense, se chega a perder esse jogo para o Botafogo, vai ter uma posição muito ameaçada aí o time do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que aqui mostrar a campanha dele em casa, né? Uma boa campanha até, perdeu só para o líder Palmeiras, mas tem alguns empates aqui. E o Botafogo fora de casa, como eu já disse, segunda melhor campanha. O Botafogo que no último jogo aqui em casa conseguiu finalmente ganhar um jogo em casa aí, né? O time do Botafogo que vinha numa campanha terrível em casa, conseguiu uma vitória aqui no momento importante da competição, meteu 3-0 no Santos, o que trouxe ele para dentro do G8, né? Então o Botafogo aí depende apenas dele, mas num desafio grande, né? Atlético Paranaense fora de casa. Mais dados do jogo aqui, Atlético Paranaense marcou em 8, Botafogo também. O Atlético Paranaense concedeu nas últimas 6, o Botafogo foi under 13,5 em 8 e o Atlético Paranaense over 1,5 em 8. Então aqui a média de gols 2,50, equilibrado entre feitos e sofridos pelo Paranaense, 2,19 a média do Botafogo. Aqui da mesma forma, achei bem equilibrado aqui. Vejo dois times muito parelhos, cara. A tabela mostra isso aí, que são dois times parelhos, né? Diferença de 3 pontos, antes que o Botafogo ganhar, vai passar o Atlético Paranaense. Vamos lá para as odds. Uma coisa interessante aqui, ó, que eu queria falar, e até vai estar presente numa outra análise. Até estava na análise do dia, ela estava presente. Por que o Galo estava como favorito para jogar fora de casa contra o Corinthians? Porque o mercado está levando em consideração a necessidade de vitória do Galo, né? Porque o Galo, para jogar fora de casa contra o Corinthians, dificilmente vai ser favorito, né? E aqui, essa necessidade de vitória para o Botafogo não está sendo calculada nessa odd aqui. Para o Botafogo, só a vitória interessa. Se ele empatar, possivelmente ele vai ser ultrapassado pelos times que estão atrás. América Mineiro e Fortaleza. Então, e ele está na última posição da tabela. Então, aqui só a vitória interessa ao Botafogo. Então, ele tem uma necessidade de vitória alta. E isso aqui, na minha visão, não está sendo considerado como está sendo para os outros times. Tá certo que ele vai enfrentar o Atlético Paranaense, que não pode perder o jogo, né? Tem esse fator também. Mas a campanha do Botafogo fora de casa é muito boa, cara. Eu acho que tem uma margem bem interessante para se trabalhar um lei pior equipe aqui.
mas essa odd do Botafogo me chama muita atenção. E se eu fosse trabalhar esse jogo ao vivo, se eu for trabalhar ele ao vivo, o Leia, o time do Atlético Paranaense aí, eu acho, vejo com muito bons olhos, tá? Vejo com muito bons olhos. Qual vai ser a minha entrada para esse jogo, cara? Vou apostar na campanha do Botafogo e no valor, tá? Como eu trouxe essa questão aí que eu comentei com vocês, eu acho que o valor desse jogo tá do lado do time do Botafogo e um handicap 0-0 aqui, ou um empate anula, né? Ele tá pagando 2,57 por time do Fogão. Então é como eu disse, o empate, cara, acho que dificilmente vai acontecer nesse jogo. Por quê? Porque se o Botafogo estiver empatando, possivelmente vai estar fora do seu objetivo, o empate para o Atlético Paranaense serve, então o Botafogo vai se expor, ou ele vai fazer o gol ou ele vai tomar. Eu vou pegar esse empate anula 2,57 aqui, acho que tem muito valor, e é o que eu acredito que vai acontecer no jogo, então vou buscar esse handicap 0-0 aqui, e o meu palpite para esse jogo vai ser 2-1 para o time do Fogão. Beleza? Fechou, então? Essa é a análise e vamos agora para mais um jogo de brasileiro, mais um jogo das 16 horas, Bragantino e Fluminense. Quem vai olhar esse jogo para nós é o Di. Vamos lá, gurizada. Bragantino e Fluminense aí, né? Fluminense que joga pelo vice-campeonato, né? Precisa ganhar o Bragantino e secar o Inter, né? Torcer para o Palmeiras ganhar o seu jogo, que daí o Fluminense consegue essa segunda colocação. A gente vê que é um confronto equilibrado, né? Equilibrado entre as duas equipes nos últimos 3 anos. Tem 3 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Bragantino e 2 empates. E aqui é a raiz das duas equipes, né? Bragantino aqui decepcionou esse ano, né? Esperava, a gente falou já em outros vídeos aí, que se esperava mais do Bragantino esse ano. Então foi uma decepção nesse campeonato, nessa temporada. E nos últimos 10 jogos aqui tem apenas 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, né? E o Fluminense, que deu uma oscilada ali no meio do campeonato, vem num bom momento, né? Nesses últimos 10 jogos aí, tem 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Então, Fluminense, terceiro colocado, como eu falei, lutando aí pelo vice-campeonato. Bragantino aqui em 14º, brigando aqui para ficar nessa vaga aí da Sul-Americana, né? Então, o Bragantino em casa fez um campeonato de meio de tabela, né? Não fez um bom campeonato em casa, não fez valer muito seu mando de campo. O Fluminense, como eu falei, que teve uma época que deu uma oscilada aqui, né? Ficou um tempo aqui sem somar alguns pontos, teve 4 vitórias aqui em 5 jogos, tinha ganhado só apenas o Fla-Flu, mas vem de 3 vitórias aí nos últimos 3 jogos fora de casa. Vamos para mais dados aqui. O Bragantino concedeu nas últimas 9, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, mais de 2,5 nas últimas 5, e ambas marcam sim em 7. Já o Fluminense marcou nas últimas 6, não perdeu nas últimas 6, acima de 1,5 em 9, acima de 0,5 HT em 8. Então a gente vê que são jogos movimentados, né, com bastante gols, que a gente vê a média do Bragantino de feitos 1,32, sofridos 1,57, dá um total de 2,89. Já o Fluminense, feitos 1,68, sofridos 1,11, dá um total de 2,78 por jogo. O 0,5 HT, 73% do Bragantino, 76% do Flu. 1,5, 81% do Bragantino, 73% do Flu. Já o 2,5 aqui um pouco mais baixo, mas 54% para ambos os casos, né? Ambos marcam aqui 59% do Bragantino, 46% do Flu. Vamos para as odds aqui desse jogo. Então, o mercado dando um pequeno favoritismo para o Fluminense, né? Concordo com o mercado, 2,38 Fluminense, 2,88 Bragantino. Então, o Bragantino não vem fazendo esse bom campeonato, né? Dentro de casa não vem sendo um bom mandante também. E o Fluminense aí briga aí por esse vice-campeonato. Fez uma temporada um pouco mais regular que a do Bragantino, né? Então, se der para puxar esse Lei Bragantino aí, se tiver leitura no ao vivo, tentar buscar esse Lei Bragantino. Caso o Fluminense comece mal também, né? Dá para se buscar um Lei Fluminense aqui, bem tranquilo também. O Fluminense vai jogar fora de casa. Mas vou ficar de olho mais nesse mercado de gols, né? Então a gente viu aí que na temporada aí são 2 equipes que saiu bastante gols, né? Equipe do Fluminense, e em outros vídeos também eu falei, as equipes do Fernando Diniz, né? Jogam bem aberto, sai jogando de trás, então é sempre jogos bem movimentados. A gente pegou vários jogos
do Fluminense aí pegando gol no primeiro tempo e mais de 1,5 gols, mas para esse jogo aí vou ficar de olho aí em gols também de novo. Já minha entrada pré vai ser um mais de 2,5 gols a 1,85. Então, como eu falei, acredito aí que vai ser um jogo bem movimentado. Para mim vai ser um 2-1 pro Fluminense. 2-1 Fluminense, palpite do dia aí, concordo aí. Lembrando que até o próprio treinador do Bragantino também já foi anunciado que pro ano que vem não fica, né? De tão ruim que foi o trabalho aí, como o Di comentou. Vamos olhar agora aqui então, Goiás e São Paulo. Mais um jogo aí do Brasileirão às 16 horas. Cara, São Paulo, na minha opinião, né, como eu já trouxe até na última rodada aí, Inter e São Paulo, mercado pesando a mão no time de São Paulo. Se for olhar aqui, a chance de classificação do São Paulo é mínima. Pode chegar no máximo a 54 pontos. Né? Tá aqui, ó. Poderia passar somente o Botafogo, mas teria que o Botafogo perder, o América perder e o Fortaleza perder. Então as chances são mínimas de classificação. Não entendo São Paulo como favorito para esse jogo. As notícias que vêm lá de São Paulo é de que o ambiente está tumultuado. A própria entrevista do Rogério no jogo pós-Inter ali, eu acompanhei toda a entrevista dele e, cara, jogou, né, implodiu o vestiário, né, falou que jogadores já estavam de saída, o próprio Miranda já anunciou saída agora nessa semana, Patrick tomou cartão no final do jogo para não jogar esse jogo, claramente. Então, cara, não consigo ver o São Paulo como favorito para esse jogo, sinceramente. O time do Goiás aí, bem ou mal, 46 pontos, né? Não tem mais nada para brigar no campeonato, mas acho que vai estar diante da sua torcida, vai querer se despedir de uma forma legal aí e vai pegar esse São Paulo bagunçadíssimo, né? Bagunçadíssimo. Não concordo com essa análise do mercado do São Paulo favorito para esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns dados do jogo. O Goiás concedeu em 8 e primeiro em 8, e o São Paulo concedeu em 6 e over 0,5 HT em 6. Olhar a média de gols dos times aqui próximo a 2,41 e 2,51. O Goiás aqui se destaca um pouquinho mais os sofridos, mas lembrando que o Goiás tem um dos artilheiros do campeonato aí, que é o Pedro Raul, né? Que com certeza aí vai... Cano meteu 3 na última rodada aí, mas com certeza o Pedro Raul ainda vai tentar buscar essa artilharia nessa última partida aí também. Então, cara, realmente não consigo ver, né? Vamos olhar as odds aqui, ó. 1,95 para a vitória de São Paulo. Não consigo concordar, não consigo ver São Paulo como favorito para esse jogo. Pode até ser que ganhe, pode ser, mas, sinceramente, assim, eu vou trabalhar a lei São Paulo esse jogo, sem dúvida nenhuma. Acho que tem muito valor aí trabalhar em favor do tempo e buscando uma vitória do Goiás, mas tendo um empate a nosso favor. Então, vou estar dentro desse lei São Paulo, com certeza. E a minha entrada para esse jogo aqui, olha a linha que o mercado está nos dando. Handicap asiático mais 0,75 a 1,80 para o time do Goiás. Então, vejo muito valor nessa entrada. Né? Se o Goiás perder esse jogo por 1-0, a gente perde meia só. Então, cara, é o que eu vou buscar nesse jogo, deixar pré ali, e acredito numa vitória do Goiás nesse jogo por 3-0. Acho que São Paulo, assim, ó, vai fazer um vexame lá em Goiânia, sinceramente, esse é o meu prognóstico para o jogo. Então, fechou então as análises de jogos do Campeonato Brasileiro, e agora a gente tem mais um joguinho do Campeonato Italiano para encerrar as análises de hoje. Quem vai trazer para a gente é o Dornelles aí, o jogo entre Juventus e Lazio. Vamos lá, jogão aqui entre Juventus e Lazio. A gente vê que é um confronto equilibrado aqui nos últimos 3 anos, né? E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? São duas races boas, né? A gente vê que o Lazio tem uns tropeços aqui na Europa League, mas não estava jogando com o time titular. E os tropeços da Juventus são na Champions League, né? Tem apenas esse aqui contra o Milan, né? E a Lazio esse aqui contra a Salernitana. Então, cara, são duas equipes que vêm em bons momentos, né? O Lazio vem na vice-liderança, o Juventus na 4ª colocação. E aqui a race das equipes, tanto da Juventus jogando em casa quanto a Lazio jogando fora, sem derrotas. Então, cara, um confronto bem interessante para ficar de olho aí. São duas equipes que ainda a Lazio não perdeu fora e a Juventus não perdeu jogando em casa.
Mais uns detalhes desse jogo aqui, os dois times têm média de gols aqui, a Lazio com média 2 cravado e a Juventus com quase 2,5 de média de gols feitos. E são duas equipes que sofrem poucos gols, né? A Lazio com uma média 0,17 aqui jogando fora de casa. Então, uma média baixíssima de gols sofridos. Um detalhe interessante é que esse over HT, 86% no caso da Juventus e 83% da Lazio, 1,5 100% dos jogos da Juventus, 67% nos jogos da Lazio, uma média interessante ainda. O 2,5 que já fica bem mais baixo, né? Mas aqui, daí no caso, essa média de gols também é que as equipes não têm sofrido muitos gols, né? Mas agora é um confronto entre gigantes aí. Vai ser bem interessante ficar de olho nesse jogo, né? Eu, pro jogo aqui, eu venho trabalhar ler a pior equipe em campo. Com uma tendência a trabalhar ler a Lazio. Acredito que a Juventus tem uma equipe melhor e também vai jogar em casa, né? Então são odds aqui. Poderia estar um pouquinho mais alta essa odd da Juventus, pelo retrospecto da Lazio, tá bem muito bem, né? Mas acaba que sendo odds um pouco justas, né? Então dá para trabalhar ali, tem margem para trabalhar ali as duas equipes. Eu vou com uma tendência a trabalhar ali a Lazio, como eu falei, mas vou ficar de olho aí. Posso trabalhar ali a Juve sem problema nenhum. Gols a gente viu que o 2,5 não é tão interessante, né? Mas vamos ver, se o jogo estiver aberto aí com trocação, já tem uma odd bem interessante aqui pro 2,5. Então a gente viu ali que 1,5 tem entrado muito nos jogos, né? Mas se o jogo estiver na trocação, a gente pode sim se expor nesse over a frente, nesse 2,5 aqui. Também pode ser outro cenário interessante. Já a minha entrada pré para esse jogo, eu não vou me posicionar para nenhum lado ali. Eu vou posicionar aqui em gols. Vou pegar esse 0,5 HT aqui, tem que sair um golzinho no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no jogo. A gente viu que são duas equipes que fazem bastante gols, né? Então vamos buscar gols nessa partida aí. Buscar esse 1,5 e torcer para sair um golzinho no primeiro tempo. Vai entrar essa nossa oddzinha de 1,65. Meu placar para esse jogo, 2-1 para a equipe da Juventus. 2-1 Juventus, palpite do Dornelles para esse jogaço do Campeonato Italiano. E assim encerramos as análises dos 9 jogos para esse domingão. Vamos agora para a montagem das nossas duas triplas aí, tripla nacional e tripla internacional, Dornelles. Vamos lá, para a triplinha nacional, vamos pegar aqui um golzinho do Goiás na partida contra o São Paulo. No joguinho do Atlético Paranaense e Botafogo, mais de 1,5 gols. E no jogo do Bragantino e Fluminense, mais de 1,5 gols. Essa nossa tripla até deu uma subidinha agora aqui. Fechou com uma oddzinha de 2,77. 277, estou arrumando o banner aqui no ao vivo. Tá aí, né? Então aí 277, a triplinha. Como a gente sempre traz, né? O melhor, né? Pega os 3 melhores jogos que a gente achou valor ali e monta essa tripla aí, 277. Ficou muito boa, hein? Pô, ficou interessante, sim. Agora vamos para a Internacional. O joguinho do Milan e Fiorentina, dupla chance para a equipe do Milan. Do Freiburg e União Berlim, vamos pegar mais de 1,5 gols. E o Benfica e Gil Vicente, vitória do Benfica. Nossa tripla internacional fechou com uma odd de 1,96. 1,96 aí, uma triplinha mais segura, né? Mais safe, mas com bastante valor aí também para o nosso domingão aí. Show de bola, gurizada. Então tá. Então assim encerramos análises triplas e aí vamos partir para os recados finais aí agora. Cara, trazer para vocês assim, ó, encerrando a temporada pré-Copa do Mundo, né? Então a gente veio aí com aquela produção de conteúdo bacana que a gente sempre combina com vocês, de conteúdo diário aqui. Quando tem grade cheia, show de bola, 9 jogos. Quando não tem, a gente vai lá, busca 3, 6, às vezes 7 jogos, 8. Compromisso aqui com vocês é diário. E para essa semana que vem, agora, a gente vai produzir um conteúdo especial aí, preparando para a Copa do Mundo, né? Então, os jogos praticamente no mundo inteiro vão parar aí. Vai ter alguma coisa de amistoso preparatório de seleção, mas a gente sabe que as seleções estão de olho lá na Copa, né? Na outra semana.
Então a gente vai produzir um conteúdo especial para vocês aqui, preparatório para a Copa do Mundo. Se tiver algum dia ali que a gente achar que tem uma grade interessante de jogos, podemos trazer também, sem problema nenhum. Mas vamos aí começar com um conteúdo interessante aí, preparando o cenário para a Copa, né, gurizada? Dornelis, quer falar um pouco aí também sobre esse cenário? Não, é isso aí, a gente vai trazer um conteúdo de todos os mercados praticamente ali que vai nos oferecer, tanto na Betfair quanto na Betano, que são as casas que a gente tem usado. Então a gente vai trazer um conteúdo bem interessante, então fica de olho aí nessa próxima semana e que vai ser conteúdo bem bom aí para quem vai trabalhar na Copa. Isso aí, aquecendo os motores para a Copa. Então tá, gurizada. Fora isso, eu vou pedir de novo, né? Acompanhando até aqui, 40 minutos já. Deixa o teu like, te inscreve no canal e não esquece, né? Link do nosso grupo do Telegram aí, tá sempre na descrição dos vídeos aí também. Entradas diárias, sempre pré-live lá, todo dia de manhã é chuva de entrada, não dá para ficar de fora, tem muita coisa boa lá rolando. Tem entradas em live também. Então, cara, não fica de fora, te inscreve não é. Entra no nosso grupo do Telegram. Dica top do dia, Di. Não tem, né? É o brabo de Goiás. São Paulo aí, a gente não entende essa cotação aí, né? São Paulo fazendo uma temporada horrível aí no Brasileirão e um handicap mais 0,75 a favor do Goiás, onde se o Goiás ainda perder por um gol de diferença, ainda devolve meia stake, né? Goiás de mandante em casa, os caras nos dão essa linha, com o artilheiro do campeonato, brigando. Faz parte, né? Tamo aí. Nosso papel aqui é justamente achar esses furinhos no mercado aí e trazer para vocês, né? Às vezes, né, a gente tem que precisar montar uma múltipla para fazer uma entrada no jogo, né? E tem vezes que o mercado nos dá essas linhas aí com odds que a gente entende que não tá certo e essas brechas que a gente está aqui para aproveitar. Beleza, gurizada? Bom domingo a todos. Fiquem ligados no vídeo de amanhã aí que já vai vir essas novidades da Copa, então deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações aí e vamos para cima, fechou? Bom domingo, valeu!